Nós temos a alegria, a satisfação de apresentar na tribuna da casa esta noite o nosso irmão, colega, trabalhador da Casa de Jesus, Alexandre Exótico, que discorrerá sobre o tema Moral Espírita. Boa noite a todos. Jesus nos guarde em sua paz. Certa vez, Jesus estava caminhando e João Batista vê ele passando e diz aos seus discípulos que ali estava indo o Messias. 2 discípulos de João Batista então passam a ir atrás de Jesus. Jesus os aguarda, olha para eles e diz: "Que buscais?" Emmanuel, numa outra mensagem acerca dessa passagem de Jesus, desse texto, dessa pequena pergunta que Jesus faz, diz que em todo o templo, independente da fé, seja ou um templo científico, qualquer lugar, Jesus nos aguarda e indaga a cada um de nós: que buscais? O que nós buscamos com o conhecimento que nos é dado hoje? E o que nós fazemos com esse conhecimento e com esse esclarecimento? Jesus, quando esteve entre nós, advertia com mais dureza, com mais seriedade, aqueles que tinham mais conhecimento da lei. Quando ele tratava com os fariseus, ele agia com bastante energia, justamente porque eles compreendiam que aqueles já haviam tido a semente, já haviam recebido o esclarecimento da lei, e que deveriam então auxiliar aqueles outros que ainda não haviam recebido, que não haviam ainda despertado dentro de si esses conhecimentos. Por isso, então, as suas palavras parecem mais duras àqueles que estavam à frente do templo de Jerusalém, ou aquelas pessoas mais esclarecidas. Muitas vezes ele mesmo dizia que havia vindo então para os que eram doentes e não para os sãos, e caminhava com aqueles que eram os chamados excluídos da sociedade daquela época. Então, a importância da gente compreender essas questões de Jesus. E acerca da moral, eu trouxe primeiro uma breve introdução do que o Kardec vai dizer que seria o Espiritismo, que é importante para a gente compreender essa questão da moral. Ele vai dizer que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação. Uma ciência de observação porque, à época de Kardec, as pessoas iam em reuniões nas casas, nas mansões, onde as mesas e as cadeiras voavam. Era uma brincadeira frívola daquela época, não se tinha uma explicação, mas as pessoas se reuniam em torno daquele fenômeno. Kardec foi convidado algumas vezes, mas ele não via um motivo para ir numa reunião, ele achava perca de tempo, até que um dia ele resolve ir. E quando ele percebe que havia por trás daquelas mesas, por trás daquelas cadeiras, por trás das batidas que eram feitas, havia uma inteligência que coordenava, ele resolve então observar. E ele passou então a frequentar essas reuniões. Enquanto uns buscavam só a festividade, ele buscava esclarecimentos para aqueles fenômenos. Então ele passou a perceber que por trás daquilo havia alguma inteligência controlando. E aí, como todo bom cientista, ele deixou, através da análise dos fatos, até que um dia ele chega, a própria inteligência por trás diz: nós somos os espíritos. E o Kardec pergunta: os espíritos dos homens que estiveram aí na Terra um dia? Exatamente. Eles mesmos se mostraram. Disseram que eram eles que controlariam. Então, Kardec, então, através de algo que parecia fútil, uma brincadeira, passou a perceber nisso uma prova grandiosa da imortalidade da alma. Ele passou a perceber que ali estaria a solução para diversas questões que a humanidade vinha fazendo durante séculos, milênios. Muitos filósofos haviam já se questionado.
E ele continua, que é, além de uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Porque se a vida não cessa, e agora eu provei através disso, se a vida continua, eu não mais tenho dúvidas. E não tendo dúvida, o meu modo de conduzir a existência tem que ser outro. Não é mais um livro que diz que eu vou para tal lugar, ou aqui, ou acolá, gerando algumas incertezas, mas são os fatos que se revelam por si mesmo, a ponto de não deixar mais dúvidas naqueles que estudam. Então, a importância da gente compreender todos esses fenômenos e estudar nas suas peculiaridades essa vida do Espírito. Porque ele vai então descortinar e vai fazer com que cada um de nós crie uma fé inabalável na convicção e na certeza da continuidade da vida, né? Assim como Jesus, um dia, na frente do Templo de Jerusalém, dentro da sua certeza da vida pós-morte, ele diz para todos que estavam diante dele: destrua esse templo, em 3 dias eu construo outro, sem dificuldade nenhuma. Os apóstolos depois relatam, né, que sabia que ele estava falando do seu corpo físico. O temor da morte que nós temos hoje é justamente, o Kardec vai dizer, porque nós não temos ainda essa convicção, essa confiança e essa certeza na imortalidade da alma, que é uma conquista do Espírito, com o tempo que nós vamos ampliando a nossa consciência, ampliando os nossos conhecimentos, a ponto de que isso um dia seja certeza, como Jesus já teve, né? Então, como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Então, se os espíritos existem, se a vida continua, e eles conseguem movimentar as mesas e as cadeiras, eles conseguem se comunicar conosco, nós estamos vivendo juntos, nós estamos no mesmo local, né? E o Kardec então passa a fazer perguntas a esses espíritos, e através dessas perguntas, ele elencou 1019, depende da edição 1018, e aí então ele vai formar o livro dos espíritos, indagando diversas coisas, como por exemplo a questão 132, na qual ele pergunta para os espíritos: se eu fui criado um espírito, o que eu estou fazendo aqui no corpo físico? Qual é a proposta da encarnação? Porque nos textos iniciais do Espiritismo ele vai dizer que nós somos, quando encarnados, corpo físico, perispírito, que o Paulo nas Escrituras vai chamar de corpo espiritual, mas que na verdade isso são invólucros do que é a essência do espírito, do que é a parte pensante, do que é a inteligência, que é o espírito, e é o que nós realmente somos. Então a importância da gente compreender que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas um espírito que está numa experiência num corpo físico. Muitas vezes nós dizemos, quando vamos vir na casa, na igreja, onde quer que seja: hoje eu vou cuidar do meu espírito. Mas na verdade nós todos os dias cuidamos do nosso corpo, quando a gente dá banho, quando faz a higiene, quando nos alimentamos, porque nós somos espíritos e pouca atenção nós damos para a nossa vida espiritual, que o Kardec vai dizer que é a vida moral, e que é a mais importante, porque é ela que é eterna. Por isso que Jesus vai dizer que nós devemos nos concentrar nos tesouros eternos da existência, e não naquilo que é efêmero. E justamente porque nós não temos a certeza da imortalidade da alma, nós nos dedicamos às conquistas da vida temporária. Nós empreendemos todos os nossos esforços para as aquisições das coisas do corpo físico, que é uma coisa importante, faz parte dessas lutas. Vai dizer justamente nessa questão 132, quando Kardec pergunta, ele vai dizer que nós viemos ao corpo físico porque Deus impõe a encarnação para que nós possamos chegar à perfeição. Então a vida no corpo é um mecanismo que Deus criou para que nós possamos evoluir,
para que nós possamos progredir pouco a pouco, através de diversas existências, que o Kardec vai então chamar de reencarnação, que é uma outra questão importante do Espiritismo, para que a gente possa compreender que ainda que eu não tenha toda a moralidade conquistada, que ainda que o meu irmão pareça tão embrutecido, eu devo compreender que ele está num outro degrau, que era o que Jesus fazia. Ele veio entre nós e aceitou a todos, e dirigiu a todos. Quando ele estava sendo duro com os fariseus, ele estava justamente orientando na necessidade que eles tinham, com mais dureza talvez, enquanto o outro ele era mais acolhedor, ele curava, porque a vida do corpo físico para aquela pessoa era muito importante, ainda não tinha consciência da vida moral, que os fariseus já tinham, e ainda assim, Jesus dizia, né, que devoravam as casas da viúva, a troco de moedas, né? Então, a importância da gente ir, pouco a pouco, colocando essas convicções na imortalidade da alma, da reencarnação como um processo educativo do espírito, porque na vida nós estamos aqui para passarmos pelas vicissitudes que o corpo nos proporciona, uma hora com saúde, outra hora sem. De que forma eu vou viver esse fato? Uma hora com as facilidades da vida material, outra hora com as dificuldades. De que forma eu vou vivenciar isso? Porque não é a situação, mas a forma que eu, espírito, vivencio. Se eu aceito e luto para sair daquela dificuldade, ou quando estou em facilidade, se eu aprendo a dividir, se eu vou em socorro daqueles que têm mais necessidade, né? Justamente compreendendo essas coisas acerca da vida do espírito, é que o Espiritismo então vai dizer que, como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Então, eu tendo a certeza da continuidade da vida, eu tendo a certeza dessas leis que nos regem, eu vou então passar a investir esforços maiores na minha vida moral. Eu vou passar a me modificar com mais constância. Eu vou querer descobrir o que não é pertencente mais a uma vida espiritual digna. Eu vou querer eliminar os vícios, diz o Kardec. Porque se os vícios me atrapalham na vida do espírito, eu preciso me afastar deles, né? Então, é a importância da gente compreender esse ponto do Espiritismo, para que a gente possa, então, compreender a questão moral que o Kardec vai colocar, né? Então, aqui um conceito do que é moral. Moral vem do latim moralis, maneira, caráter, né? Que é um comportamento próprio. É a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias. Então, uma norma social do que é próprio e é impróprio. E nós estamos vendo, através dos milênios, nós estamos falando aqui da moral que nós conseguimos enxergar, todos esses costumes estão sendo modificados, através de leis, né? O Kant vai dizer que nós temos uma moral, normalmente, que é externa a nós. Nós agimos porque a lei nos obriga. Porque se não nos obrigasse, nós faríamos diferente. Ou pelo menos quando os outros não estão nos vendo, nós agimos de forma equivocada, né? A nossa moral não é interna, que é o Espiritismo vem dizer. A gente vai ver que o Kardec pergunta isso para os espíritos, né? Onde está gravada a lei? E aí, então, é uma moral externa ainda. As leis estão nos livros, no Código Penal, quando a gente fala da sociedade, ou na Bíblia, no Corão, né? Nós ainda nos dirigimos por algo externo. Está escrito, eu não faço, mas na verdade o meu desejo é fazer. Jesus, quando é perguntado acerca do divórcio, ele vai dizer, acerca do desejo pela mulher, ele vai dizer que só do homem olhar com desejo já é um ato de adultério. Ou seja, ele não precisa nem agir. Por quê? Porque Jesus já tinha a lei divina dentro de si. Então ele compreende que não adianta eu só não fazer e eu não estou cometendo adultério. Ele já compreende que só o pensamento já é ação equivocada. Já é um pensamento que, na moral, para ele, dele, né, espírito crístico, já não faz mais parte.
e que no nosso dia a dia é muito comum, acerca de diversas coisas. Não matamos, provavelmente, porque a lei nos impede, porque senão nós talvez faríamos coisas, né, que a gente se surpreenderia. Então a importância da gente compreender que muito dessa lei ainda é externa, e que é importante, e que é justo que seja assim, para que a gente possa pouco a pouco se educando, faz parte do processo educativo do Espírito, por isso que a gente encarna, né? Porque se a gente não tivesse o corpo físico para cuidar, talvez nós estivéssemos na eternidade sem querer avançar. Então as dificuldades da vida nos faz justamente avançar. A moral cristã, então, já vai dificultando o nível. A moral cristã está centrada em um núcleo no qual gravitam virtudes essenciais. Talvez esse núcleo principal seja o Sermão do Monte, da qual Jesus vai falar das aflições, né? Que todos passamos por aflições, né? Mas que nós seremos consolados. Quando seremos consolados? Quando nós vencermos essa etapa do corpo físico, né? Quando a gente compreender que aquilo tudo é um aprendizado. Bem-aventurados humildes, né? Vai falar que a humildade é um ponto-chave, é a primeira virtude a ser conquistada. A mansidão, a pacificação, né? Então são virtudes que todos nós vamos ter que buscar, né? Então, que seguidas levam supostamente à fraternidade. Se alguma virtude, se algum sentimento meu não está me levando a um pensamento fraterno, eu preciso rever esse ponto, porque ele não está de acordo com a lei divina, pelo menos que o Cristo veio me mostrar. Porque todos somos irmãos, todos fazem parte da nossa existência e todos merecem a nossa atenção. Então a fraternidade faz parte da moral cristã, o desejo de auxílio daqueles que têm mais necessidade. Tem um livro que chama Memórias de um Suicida. O Camilo, depois de ser resgatado, ele está lá entre os servos de Maria, e aí ele e mais 4 estudavam com alguns mentores, e ele via que tinha um espírito que ele era mais difícil ainda. Ele tinha tanta dificuldade que nesse hospital de Maria ele era colocado em isolamento, porque toda vez que ele voltava para o corpo físico, ele retirava a própria vida. E aí ele percebeu que vinha um espírito luminosíssimo da mais alta esfera para atendê-lo semanalmente e dialogar com esse irmão. Ele fica indignado, que ele fala, mas olha aqui, eu estou querendo aprender um pouquinho e esse cara vai falar com ele, né? Porque a gente entende que aquele que tem mais necessidade está perdido, mas para os espíritos superiores, eles já conseguem ver aquele que está com mais dificuldade é o que mais precisa de uma atenção. Tem no texto também do André Luiz uma passagem que eu acho muito bonita. Um mentor que chama Albano diz que ele começou a fazer a evolução dele, ele começou a progredir e ele passou então a se desprender das coisas materiais a cada encarnação, e ele foi alçando voos, foi ficando cada vez mais alto, e toda vez que ele olhava para a Terra, ele era um espírito ainda que vinha à Terra, mas já com menos necessidade, ele olhava e via aquela densidade, aquela escuridão que é dada à crosta, como é descrito no livro, e aí então ele percebe que um dia, quando ele estava olhando, ele era feliz porque ele já estava afastado de tudo aquilo, aí quando ele olha, ele vê uma luminosidade que ele não reconhece. Ele fala, nossa, o que está acontecendo? E ele começou a ver anjos descendo das mais altas esferas, e ele fala, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão indo lá para a crosta, onde tem tanto sofrimento? Ele fala, Jesus desceu para libertar os cativos. Então Jesus esteve presente nas zonas de mais dificuldade, e aí então ele se atentou que ele precisava ser mais fraterno. Apesar dele ter progredido um pouco, apesar dele ter se desvencilhado de algumas dificuldades, ele precisava dedicar os seus esforços para auxiliar. Então ele estava já há muito tempo, esse é um relato dele, nas zonas de mais dificuldade, para auxiliar aqueles espíritos ainda presos nas suas próprias imperfeições, auxiliando. Então a moral cristã ela vai direcionar para esse sentimento de fraternidade, de atender o outro, de auxílio daquele que tem mais necessidade. E isso vai levar, em consequência,
a paz de espírito, né? Jesus diz: a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. A paz do mundo é muito bélica ainda, né? Eu não te ataco se você não me atacar, né? A paz do Cristo não. É quando eu estou vivenciando uma situação. A filosofia vai dizer que eu não devo ter a felicidade como fim. Porque se eu tenho a felicidade como fim, e eu vejo alguém sofrendo, como o samaritano que foi agredido, eu vou passar porque eu quero a felicidade, e aquilo vai me trazer tristeza, vai me trazer sofrimento. Eu vou perder meu tempo. Eu tenho que pôr então, acho que era Kant que dizia, que eu tenho que colocar como prioridade na minha vida o dever. Porque o dever por si só, toda vez que eu cumpro dentro do bem e do amor ao próximo, eu vou alcançar a felicidade. E aí, através das coisas da minha vida, eu vou conseguir auxiliar mais e vou ter mais momentos de felicidade. Porque quando eu vejo qualquer um que esteja caído, ou quando eu também preciso, eu vou fazer o pedido. Não é uma felicidade efêmera ou temporária, né? Ou às custas dos outros, ou que só traz felicidade a mim. Então a importância da gente compreender qual é o fim, qual é o ideal para o espírito quando encarna, né? É a existência que vai trazer mais progresso, e não é a existência que vai arrecadar mais coisas ou no meu celeiro, ou na minha casa, porque tudo isso é temporário, né? Ou quando eu faço isso, eu vou aprender que eu tenho que semear o progresso, gerar o progresso para que eu possa auxiliar outros a se manter na sua vida no corpo físico, né? E vou agir de uma forma mais generosa, mais amorosa, mais atenciosa, educando a todos, né? E aí no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? Aí os Espíritos respondem: a moral é a regra do bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal, né? Quando lá no símbolo do paraíso, Adão e Eva não poderiam se alimentar de qual árvore? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Toda vez que eu me alimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu amplio o meu discernimento. E aí eu conheço algo, eu perco temporariamente o meu paraíso, porque eu passo a viver fora da minha zona de conforto. Eu não devo fazer mais algo que eu fazia. E aí eu tenho que transformar aquilo em atitude. Que era a questão dos fariseus. Eles já tinham aprendido um pouquinho, mas eles ainda não tinham colocado dentro das suas atitudes, né? E assim é a vida quando a gente está estudando a doutrina dos Espíritos. Eles vêm abrir os olhos aos cegos, diz os Espíritos mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então algumas lições nos trazem muito desconforto, porque a gente então abre o olho e percebe que aquilo é do nosso cotidiano, que é do nosso dia a dia. Então a gente come esse fruto e aí passa então a ter que lutar uma guerra interna consigo mesmo para poder modificar, para poder transformar num hábito aquilo que é melhor para o espírito. Então a importância da gente compreender essas lições. O homem procede bem quando faz tudo, o sentimento fraterno que tinha lá no pensamento cristão, né? O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então toda vez que eu estou agindo no prol da comunidade, não só pensando em mim, que senão eu estou sendo egoísta, a ideia é ser altruísta, né? Então eu estou agindo com uma moral mais correta, estou agindo melhor. E aí tem o Kardec, querendo compreender essa questão das leis que nos regem, né, ele vai perguntar o que se deve entender por lei natural, que é a lei divina, né? A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Então o bem proceder, a boa moral, o bem viver, o pensar em todos é o que vai me levar para a felicidade. Toda vez que eu me afasto, eu caio na infelicidade. Toda vez que eu penso só em mim, toda vez que eu me transformo cada vez mais egoísta, as pessoas não querem o convívio comigo. Eu perco aquelas pessoas às vezes que eu amo, justamente porque eu penso em mim primeiro. Agora, quando Jesus saía para caminhar na praia, quantas pessoas iam atrás dele?
né? 3 mil, 5 mil, ele não ia para algum lugar e as pessoas iam escutar. Ele só caminhava à praia. Deve ser difícil ser altruísta, né? Porque você vai, as pessoas querem, mas porque ele amava. Simplesmente amava, né? As pessoas queriam estar junto dele, caminhando com ele, ouvindo, né? Disputavam para tocá-lo, como aquela mulher consegue tocar, né? Então é justamente, e a gente vai ver que isso acontece com muitos daqueles também que passam a sua vida em prol da humanidade, né? Um Gandhi, Mandela e quantos outros, né, que a gente pode pegar, Divaldo, Chico, quantos, né, do movimento espírita queriam estar próximo do Chico, né, justamente por causa desse sentimento do bem de todos. Ele dormia 4 horas por noite para atender as mãezinhas que chegavam sofrendo porque tinham perdido seus filhos. Ele dormia pouco para poder atender a todos que chegavam lá, cansado. Passou uma existência toda em favor do outro, né? E aí então, onde está escrita a lei de Deus, né? Já não é mais uma lei externa que o Kardec vai perguntar, os Espíritos vão dizer que é na consciência. Então a importância da gente estudar. E estudar essas questões éticas, morais, né? Essa vida em sociedade, né? De compreender o outro, aprender um pouquinho da tolerância, do respeito, de entender as divergências, de entender que ninguém, nem todo mundo, e nem tem obrigação, de compreender a vida como eu compreendo, né? E aí fica mais fácil o convívio, porque aí, eu trazendo isso para a minha consciência, ou para dentro de mim, eu passo a agir com mais serenidade, passo a agir com mais prudência, né? Então a lei é algo que está dentro de nós. Então a importância da gente transformar aquilo que eu conheço em sentimento, né? Os Espíritos, quando vão falar acerca da evolução, eles vão dizer que o homem, ou o princípio inteligente, inicia no instinto, mas que ele passa então pela vida dos sentidos e depois para a vida dos sentimentos, que é onde vivem os espíritos perfeitos, os bons sentimentos. A gente ainda está estagiando entre instinto e sentimento. Em alguns momentos nós agimos ainda pelo nosso instinto, né? Quando a gente pensa, e é muito comum, e coitado dos animais, que às vezes as pessoas dizem isso, eles não têm culpa, a gente fala, nossa, parece um animal agindo. Mas por que a gente pensa assim? Porque nós temos essa natureza trina, né? Então a gente pensa como espírito, na verdade, na nossa essência. Então toda vez que alguém age mal, eu acabo ligando com a minha natureza animal, ou o que eu acredito ser, porque não se espera de um animal nada mais do que a ação pelo instinto. E quando a gente vê alguém agindo dessa forma, a gente faz uma conexão, talvez indevida, né? Porque os animais realmente agem pelo instinto, mas nós não podemos mais. E nós ficamos ainda, talvez, sem compreender esse irmão, justamente porque nós esperamos de nós mesmos um passo adiante. Porque nós temos a vida moral, vão dizer os Espíritos. Nós temos a potência, nós podemos escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Nos foi dado um presente de Deus, só que a forma que eu utilizo me geram consequências, né? Por isso que a responsabilidade da lei é maior para aquele que conhece, por isso que Jesus cobrava mais daquele que conhecia. E assim nos faz a vida, quando a gente compreende algumas questões e a gente vivencia de forma equivocada, a vida nos é mais difícil em algum momento, né? A existência nos cobra, né? Para que a gente seja melhor, para que a gente desperte, já está na consciência, né? Tem uma passagem no texto bíblico que vai dizer que, na metáfora do texto bíblico, né, vai dizer que Deus não perdoa
ao pecado que é cometido contra o Espírito Santo, né? E muito tempo eu pensava, mas como assim, né? É porque assim, se a lei divina está na minha consciência, quando eu estou desperto e eu conheço essa lei, se eu mesmo assim cometo um erro, daí a lei me cobra. Se eu sei que eu não devo agir de forma imprudente, que eu não devo matar, e eu ajo com convicção, não, eu vou fazer, porque eu vou me vingar, daí eu estou agindo contra essa lei que está dentro da minha consciência. Eu já sei. Quando você vai conversar às vezes com alguns irmãos, eles vão dizer que não, eu estava no meu direito, eu só fiz o que devia ter feito. A consciência ainda não está desperta. Então a importância da gente compreender e diferenciar isso, né? De saber que é quando a lei já está desperta em mim, eu preciso agir de uma forma mais assertiva, eu preciso parar e pensar. E como que eu posso fazer isso? Santo Agostinho vai dizer que é preciso se conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou saber das minhas dificuldades e mais eu posso me corrigir ou ampliar a minha consciência dentro da lei divina. Ou eu posso ampliar a lei divina dentro do meu coração, né? E aí ele vai dizer na questão lá, quando Kardec pergunta, mas como que eu faço para me conhecer? Santo Agostinho responde, fazei como eu fazia todas as noites antes de dormir, quando estava na terra entre vós. Eu indagava a minha consciência, se tudo que eu havia feito no meu dia, havia sido dentro da lei divina, se havia sido de uma forma, pensando no bem de todos, né? Aí ele falava assim, e eu fazia mais, eu pensava, eu me perguntava, se Deus me chamasse hoje para a sua presença, eu teria vergonha de alguém quando eu adentrasse no plano dos espíritos, né? Eu me envergonharia de alguma atitude que eu tive no dia de hoje? E aí ele fala, foi aí que eu percebi, então, com as coisas que eu deveria mudar, né? Aí ele vai falar assim, mas vocês podem pensar que em certos momentos, o que é certo e errado? Porque nós ficamos nessa dificuldade, o que eu tenho que fazer realmente? Ele vai dizer, se você tiver alguma dificuldade de entender se aquilo que você pretende fazer é bom ou mal, pensa no outro fazendo para você. Se você não gostar do resultado, não faça, porque a lei de Deus é uma só, né? Que é a lei áurea, né? Que Jesus veio ensinar, não faça ao outro aquilo que não quer para si, né? Então se eu tiver em dúvida em algum valor, se eu tiver em dúvida em algum conceito moral, se eu devo ou não fazer, eu penso, se o outro me fizesse isso, eu vou gostar? Ou se isso me acontecesse, as pessoas no meu entorno ficariam em paz? Né? Então a importância da gente compreender. Então é uma lição valiosa, Santo Agostinho, para a gente conseguir auxiliar esse processo de desenvolvimento que o Espiritismo vem auxiliar, vem trazer às claras tudo isso, né? E como se pode distinguir o bem do mal, né? Os Espíritos vão dizer, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei, né? Então, toda vez que eu estou dentro dessa lei divina, dessa lei natural, que é em favor de todos, né? A lei é uma só, então ela tem que ser igual para todos. Então, toda vez que eu estou agindo dessa forma, eu estou agindo de forma assertiva, eu estou agindo de forma correta. Mas eu trouxe um conceito que eu gosto bastante, quando eu li esse, que está no livro Ação e Reação, é um livro da psicografia do Chico, o espírito André Luiz, mas ele está conversando com outro espírito, que me falta o nome agora, e ele diz assim, ele pergunta, e o bem e o mal? O que é o bem e o mal? E esse espírito responde, o bem é o progresso, é a felicidade, é a segurança e a justiça para todos, não só para mim. Para todos os semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Então, se eu estou pensando no progresso só para mim, eu não estou no bem, ainda que seja progresso, estou no mal. Se eu estou pensando na minha felicidade apenas, ou para aquelas pessoas que me cercam, e desdenho da felicidade dos outros, estou com dificuldade ainda, preciso aprender um pouco mais. Segurança só para mim, e esqueço o resto, estou com dificuldade.
E a justiça, só para mim, só para os meus, tenho dificuldade. E aí ele continua, né? Aos quais devemos empenhar as conveniências do nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa posição no serviço, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, e a indisciplina e a revolta. Ele vai falar que é justamente para a gente esquecer esse exclusivismo e esse negócio que a gente normalmente trabalha de fora para dentro, né? A gente tem que trazer de dentro para fora. E ele continua: o bem será desse modo nossa decidida cooperação, ou seja, eu quero agir em favor da lei. É por isso que Jesus dizia que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Por isso que nas Escrituras, todos os personagens, os principais personagens, Moisés, Elias, eram chamados de servos, porque eles agiam na lei, mas eles se revoltavam. Várias passagens dele, meio Deus falando para ele fazer, e eles não atendiam muito. Moisés chega a tirar a vida de um soldado, né? Então eles agiam por coerção, eles eram servos da lei. Nós que estamos aqui no corpo físico ainda somos servos do corpo físico. O corpo pede e a gente entrega. Nós temos que ir pouco a pouco se depurando, para poder um dia andar sobre a matéria, né? A caminhar sobre as águas, né? E Jesus era chamado de filho justamente porque ele vivia a lei como o Pai pedia, né? Naquele sentido simbólico de que já não agia mais por coerção, mas porque era o certo a ser feito. E nós, mais constantemente, agimos pela coerção da matéria sobre nós, né? Então, visto não ignorarmos, o bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por elas ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Então, toda vez que a gente age em favor da lei, a lei age em favor de nós, nos auxilia. O Chico, uma vez, logo que ele se converte ao Espiritismo, ele não achava mais justo, ele era catequista da Igreja Católica, ele avisa o padre e fala: padre, eu não sou mais católico, vou sair. As crianças ficaram chateadas porque adoravam o Chico, mas ele não achava justo, seria falso da parte dele ensinar os valores da Igreja Católica, tendo se modificado para a fé espírita. E aí as crianças passaram a ir na casa dele. E quando ele viu aquele monte de criança, ele não tinha dinheiro, ele falava: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com essa criança? E a criança fome, tudo. E ele faz uma prece, do nada vem um vento fortíssimo. A vizinha saiu e falou: Chico, que vento é esse? Aí ele fala: o vento. E essas crianças da catequese? E elas não vão comer? Espera aí. Aí elas trouxeram os pães. Daqui a pouco, as crianças com sede, ele faz uma prece, o vento, a lei agindo em favor dele. Veio uma outra vizinha e falou: Chico, que é isso? Ele falou: o vento. E as crianças? A catequese. E aí, o que elas estão bebendo? Vão morrer de sede. Espera aí. E trouxeram as bebidas. Então a lei age em favor daqueles que estão agindo em prol dos outros, ainda que a gente não perceba. Toda vez que a gente auxilia, nós somos auxiliados, ainda que seja com aquele sorriso de agradecimento. Ou como André Luiz ajudou uma pessoa lá na espiritualidade, para quem leu o livro Nosso Lar, depois que ele desencarnou, a única pessoa que ele ajudou ainda por conta da secretária dele, que fazia os agendamentos para ele havia atendido gratuitamente e ela era a única que orava por ele. Então, a importância da gente auxiliar em favor de todos. E aí ele vai explicar o mal. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem. Então, o mal não existe. Na verdade, o mal é o bem só pensando em mim. Então, é quando eu quero a segurança, a justiça, o conforto, só para mim e sem pensar nos outros. Quando eu quero só para mim. Aí ele vai dizer, então, o mal é só o bem mal direcionado. Ele é o bem sem dividir. Quando o bem é para todos, é aí que ele é bem de verdade.
unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito, né? Então, toda vez que a gente age pensando sempre em nós mesmos, o nosso progresso fica estacionado, né? Nós ficamos presos ainda para poder aprender um pouquinho mais. E aí o ponto de vista, então, do Espiritismo, que ele vem clarear tudo isso, né? Que quando você tem um texto do Evangelho que ele chama o ponto de vista. E toda vez que a gente tem um ponto de vista ampliado, modificam-se as nossas questões morais, né? Ou pelo menos a intenção de que a gente se modifique. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura, ou seja, essa compreensão que o Espiritismo traz, da continuidade da vida, né, da imortalidade da alma, de que eu sou um espírito num corpo, e a certeza dá uma fé inabalável no porvir, na continuidade, né? E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre a qual eles encaram a vida terrena. Então, quando eu compreendo a vida espiritual, eu passo a viver diferente a minha vida terrena. Eu passo mais a pensar a forma de agir em cada momento. Porque se eu sou um espírito num corpo, de que forma eu vou cuidar desse corpo que me foi dado? Que eu vou ter que devolver, né? Pelas leis, né, divinas. Mas se a gente toma essa consciência, né, se eu compreendo a vida futura, de que forma eu vivo com os meus bens, né? De que forma, qual é o apego que eu tenho a eles? Porque eu vou deixar. Mas se eu tenho certeza da vida futura, eu vou buscar os tesouros eternos da existência. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação no país ingrato. As vicissitudes, as dificuldades da vida, né? E tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. Lógico que tudo isso é uma conquista do espírito. A gente coloca aqui o texto que os espíritos superiores estão colocando, né? Parece que é tudo simplesinho, né? Mas quando chega a dificuldade, quando chega a vicissitude, quando eu perco alguém que eu amo, né? Essas provas são difíceis. É lógico que... Mas se eu consigo vislumbrar, então eu vou saber que eu não perdi essa pessoa, que eu só estou afastado pela questão do corpo físico. Eu passo a compreender. Se eu perco tudo que eu tenho hoje na minha existência, eu sei que isso é momentâneo e que é para o meu aprendizado. Então eu vou buscar novos recursos para viver a minha existência. Qualquer que seja a minha dificuldade, né? Então o texto teórico é bonito, mas a gente precisa compreender que as dificuldades são dores que nos visitam. São sofrimentos reais e que cada um vivencia o seu. E às vezes a gente vê dor de alguém que é muito difícil de passar, mas que vai passar. Porque todos nos encontraremos, todos nós nos desligaremos do corpo físico, né? E aí a vida futura vai se descortinar e a gente passa a compreender, né? E eu queria encerrar então com um texto que está no livro Relicário de Luz, é um poema do Casimiro Cunha. A gente falou de moral e ele vai falar, né, do auxílio a todos, né? E aí, mas que o auxílio a todos acaba nos ajudando. Então o texto chama Ajuda-te. E ele diz assim: se queres conforto e paz, nunca reproves ninguém. Se buscas os bens do céu, começa fazendo o bem. No campo da humanidade, não colherás a alegria sem plantar com toda a gente a graça da simpatia. Ajuda-te em toda parte. Bondade é só o que abençoa. Planta nobre não prospera sem bases na terra boa. Caridade, gentileza, auxílio, calma e perdão são das preces mais sublimes em teu altar de oração. Recorda que em toda a vida, conforme a nossa procura, o Criador nos responde nos gestos da criatura. Muito obrigado a todos, uma ótima semana e que Jesus os abençoe.